E mentalmente, acredito que seja o ponto mais importante que determina, o que vai determinar quem é melhor jogador ou quem vai se tornar um melhor jogador, é quem é mais forte mentalmente. É a quantidade de força mental que eu tenho. É muito comum um jogador, a gente, por exemplo, pegar um jogador e falar, esse jogador é forte mentalmente, tá? E dentro daquele ambiente que ele está, igual eu falei no começo aqui da live, dentro desse ambiente que ele está, ele pode realmente ser forte mentalmente. Então, ele joga um jogador, o DFM Alves, para um coroa de 58 anos, também evolui. Pode melhorar em todos os aspectos, técnico, tático, físico e mental. Então, todos os aspectos, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, logicamente, mas em todos os aspectos a gente pode melhorar. Essa questão de que só os jovens melhoram e depois de adulto a gente não melhora, isso é um mito. Como eu falei até em outras lives, isso acontece porque os jogadores jovens acabam tendo mais tempo e se dedicam mais. Tá? Então, se eu sou um jogador, por exemplo, que eu me federei agora, tenho 11 anos e entrei na categoria 12 MP na federação, 12 anos masculino principiante, onde eu vou jogar com outros jogadores que acabaram de se filiar à federação também. Se eu começar a ganhar jogos, por exemplo, tecnicamente eu sou um pouco superior àqueles jogadores, é muito mais fácil que eu consiga controlar a minha mente quando eu estou ganhando, quando eu estou tendo bons resultados. E a impressão que vai dar é que se eu conseguir aguentar bem a minha cabeça naquele nível, eu vou ser um jogador forte mentalmente. Só que ele é forte, a gente tem que entender que isso é relativo. Esse jogador ele é forte mentalmente naquele nível. Ele não necessariamente ele vai ser forte mentalmente num nível acima. Então é muito comum um jogador que no 12MP, ele, por exemplo, ou na categoria C do amador, do seu clube aí da sua região, você consiga ser mentalmente forte, aguentar, controlar suas emoções, porque o nível de exigência não é tão alto. À medida que você sobe para a categoria B, para a categoria A, você começa a jogar contra outros jogadores que também são fortes mentalmente, e às vezes um dos dois jogadores tende a rachar mentalmente, né, a perder um pouco a concentração. Então, não necessariamente se eu sou forte mentalmente num determinado jogo, contra um determinado nível de jogador, eu vou ser num nível acima. Normalmente não é isso que acontece. Então, esses jogadores, por exemplo, se a gente pegar um jogador que é número 40, 50 do mundo, se eu não me engano, o Kyrgios está mais ou menos nesse ranking, né, hoje. Se não me engano, ele estava 42, não sei agora o ranking atualizado. Mas, por exemplo, e é muito comum a gente pensar que o Kyrgios é um jogador que não é forte mentalmente. E talvez, comparado com os melhores do mundo, os jogadores que estão ali no top 5, top 10, ele realmente ele não seja forte mentalmente o suficiente para aguentar esse nível de jogo. Mas coloca o Kyrgios, por exemplo, para jogar um Challenger. Ele vai passear, ele não vai ficar brigando, ele vai conseguir aguentar mentalmente muito bem. Então, para um nível Challenger ali, mentalmente ele é forte, mas no nível acima ele não é tão forte mentalmente. E tudo isso é trabalhável. Então, é importante a gente entender isso, que quanto maior o desafio, mais difícil é me manter forte mentalmente, manter minha fortaleza mental. E quanto mais fácil é o nível para a gente, fica muito mais fácil jogar com um jogador que eu sei que eu vou ganhar, é muito mais fácil controlar a minha mente, controlar a minha cabeça. Então, a gente tem esses 4 aspectos que a gente pode buscar evoluir tecnicamente, fisicamente, taticamente e principalmente mentalmente. Ali é onde está o maior segredo para que a gente consiga ganhar jogos de tênis com maior consistência, com maior regularidade.